Rádio São Luís, Sistema Gaúcho de Comunicação. A criatividade e diversidade da criação musical e poética do Rio Grande. Camperiando, um encontro com nossos artistas que fazem história. Camperiando. Apresentação: Luiz Oneide. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça. Estamos iniciando aqui pela Rádio São Luís 100.9 e também pelo YouTube da Rádio São Luís. Mais uma edição do Camperiando. E hoje veio lá da Bossoroca camperiar conosco o Marco Antônio de Moraes, conhecido como Marquito Moraes. Tudo bem com o amigo? Tudo bem, Luiz Oneide. É um prazer estar aqui na Rádio São Luís, essa rádio com tanta história e falando para o povo são-luisense e regional e do mundo, porque... É verdade, agora estamos no mundo, né? Na rede mundial de computadores. Quem diria isso, né? Pois é, né? Semana que passou você recebeu o troféu, a comenda Jaime Caetano Brown, lá da comunidade bossoroquense. Estava emocionado naquela oportunidade, hein, Mar? Mas olha, eu vou lhe dizer, me aconteceu uma coisa ali que eu sou meio sensitivo. Não sei, eu consigo captar coisas que uns dizem que não vê, mas eu vejo. E aquelas palavras que eu disse, que eu não vou dizer que seja uma pajada, seja uma poesia, que o prefeito Juca, ele me lançou assim, 4 palavras: porteira do Porto Seco. E eu botei outras palavras. E no momento que eu começo a recitar, uma tropa cruzou embaixo dos meus pés. Eu comecei a tremer, se for ver, eu estava tremendo, né? Porque ali é uma coisa muito forte, porque ali cruzava as tropas, tudo. Naquele local ali? Naquele local. Do pórtico ali? Isso, e essas tropas, elas iam para uma matança, né? Porque o gado que saía, que o gado presente, né? Com uma antecedência à hora derradeira dele, né? E então aquilo ali, o local, tudo, aquilo ali, veio uma energia muito forte ali. E perto da sepultura do Noel Guarani também, né? De tantos tropeiros que estão por ali também, né? Então uma energia forte, né? Mas que bom que o senhor foi homenageado merecidamente. Aliás, o município de Bossoroca te abraçou, né? Graças a Deus, eu acho que eu sou muito querido, porque eu tenho uma amizade muito grande na Bossoroca, as pessoas tudo me enxergam. Tu és natural de Bossoroca, né? Eu sou natural da Timbaúva, ali, que é dos meus ancestrais, tudo, nossa história está ali. Os meus antepassados foram pioneiros nessa região das missões, depois de 1800, que até então era espanhola, né? Mas depois e se estabeleceram, e eu sou dali. Mas você teve um tempo fora da Bossoroca. Eu saí da Bossoroca em 78, vim para São Luís Gonzaga para estudar, e meu pai também, minha família veio de mudança para cá. E logo eu tive o privilégio de trabalhar no Jornal Notícia. E para mim o Jornal Notícia foi uma faculdade. O que o senhor fazia ali no jornal? Eu comecei como revisor, mas fui aprendendo outras coisas, mexer com fotolito, com composição, o tempo da tipografia, montagem do jornal, a paginação,
e passava pela redação, fiz várias coisas. Bom, isso é só para dar uma introdução, né? Porque eu estava lendo aqui que o senhor também é autodidata, desde a infância pratica o desenho livre. E as primeiras experiências foram com desenhos feitos com carvão nas paredes do galpão da fazenda de Lata, onde viveu troncos missioneiros, confeccionada em bico de pena e doada ao acervo cultural de Noel Guarani, que se encontra exposto no saguão da prefeitura. Esse já é bem depois, porque, claro, eu comecei... Depois que retornou, então, para Mossoró. Eu, na notícia, eu comecei a ensaiar com o Nanquim. E quando eu fui embora, quando eu subi aqui, fui a São Paulo, fiquei um tempo ali, por ali, e depois decidi entrar no coração do Brasil. Daí eu fui por Minas ali, Goiás, me estabeleci em Goiânia. E quando cheguei em Goiânia, tinha um rapaz lá que prestava serviço para as gráficas. E eu mostrei minhas ilustrações. E ele gostou muito. E eu fiz muitos trabalhos lá, muitas criações de capa de livro, inclusive, mas eu não tinha a técnica da arte final. Eu fazia as ilustrações e a equipe dele dava a arte final. Mas quando eu saí de Goiânia, que fui para Cuiabá, o Mato Grosso estava num estágio assim de evolução, né? Estava tudo a mil, né? Cuiabá e várias gráficas, e tinha vaga para arte finalista. Em todos os estados e municípios que o senhor passou, o senhor trabalhou em gráfica? Geralmente gráfica, serigrafia, sempre nessa área aí. Uhum. E o artesanato, que eu sempre fiz artesanato para feiras, morava nas capital, mas sempre estava viajando para uma cidade, um ponto turístico, levando o artesanato. Quando eu fui buscar o teu currículo, né, apareceu que o senhor é declamador, pajador, pintor, escultor e poeta. Eu tento fazer um pouco de tudo. Não sei se eu sou bom em alguma coisa, mas eu estou tentando. Vem desde quando, hein? Desde aquele tempo de estudante? Desde o tempo de estudante eu já gostava de declamar, de desenhar. Eu sempre fui ligado à arte, à música. Inclusive, onde tem música, tem um gaiteiro, um violonista, que tem. Eu não monto acampamento, eu faço um rancho de pau a pique ali já e fico enquanto está ali, eu sei chegar, mas não sei sair. Uhum. Tá, mas e essa história de compositor? O senhor tem várias composições, quem gravou, quem está gravando? Eu tenho muitas coisas, até as composições, a maioria foi gravada por meus filhos, e que quando eu retornei de lá... Os seus filhos, que é o William Moraes e Yuri Descons de Moraes. Isso, Mas eles não levam a vida como profissional na música hoje? Não, hoje não. O Yuri ainda, ele toca, mas ele toca jazz, ele trabalha com esse lance de gastronomia e ele gosta, o estilo dele é uma música livre, solta, então eles fazem muito improviso, então às vezes, até no local onde ele estava lá, tinha um piano, tinha um sax lá, e ele pegava a guitarra. Mas o seu sonho era que seus filhos fossem músicos profissionais? Ou? Era, mas eu, quando vi que eu estava forçando, eu resolvi, que eu vi que forçado não ia acontecer. Uhum. E daí eu libertei eles para ser o que porque e o hoje importante estão bem, mas em outra profissão. Em outra profissão. Inclusive o Yuri, ele se formou em Direito, mas a gastronomia é o forte. É o que ele gosta. E o outro trabalha no agro. E sempre gostou esse negócio de planta e de criação. Tá, mas e esse trabalho todo que o senhor faz em Bossoroca hoje, está tendo a divulgação necessária para que o senhor continue sendo conhecido, também para essa nova geração que está chegando aí?
Eu acredito que sim, porque eu vou metendo os peitos, como se diz. É que nem quando eu tive no quadro, na janela do galpão. Surgiu aquela oportunidade e eu gravei, eu já tinha uma letra que eu tinha feito sobre a história do bolicho do Setembrino. E eu gravei ela, a minha filha filmou ali e mandamos para lá e passou. E fui lá, cantei. Então, além de compositor, o senhor também canta? De vez em quando. Tento. Eu até hoje eu não sei o que eu quero ser na vida. Não está focado ainda? Não estou focado. Agora o senhor me fez lembrar de um professor, né, que quando eu fui fazer o encerramento do curso, né, eu tinha vários temas, eu queria fazer muita coisa. E ele disse, tu não vai a lugar nenhum. Tu precisa escolher um tema e trabalhar este tema. E o senhor não decidiu ainda, então? Não decidi ainda. Agora, eu gostei da tua pajada. Foi pajada que o senhor fez lá na Mossoroca, né? Isso. Eu acho que esse é o forte. Sabe que eu aprendi a fazer verso com Jaime Caetano Brau. Por isso que até... Conviveu com ele? Eu convivi na cabanha lá, ele é primo irmão do meu avô, Heitor Caetano de Moraes. Está no sangue. Isso, e quando meu tio França morava na cabanha, as festas que tinha lá, sempre o Jaime estava por lá, e lá era sempre uma reunião de artistas desse lado e do outro lado do Uruguai. E eu tive o privilégio de conviver com o Jaime. E fui muito amigo do filho dele, o Marco Antônio, até o meu nome, Marco Antônio, é homenagem ao filho dele, aquele que faleceu. Essa nova geração, por exemplo, que lê, que ouve falar do Jaime, acho que ele sempre só declamou, né? Mas ele trabalhava também, além de... Sim, claro. Na fazenda? O Jaime foi campeiro, ele tropeou, ele fazia todos os afazeres, toda a lida. Não que declamação, pajada não é um trabalho, né? Tanto quanto outros, mas além da arte também exercia a sua profissão no dia a dia. Isso mesmo. E vem de família, né? Que a história do Jaime, a pajada vem de família, pelos ramos, que era costume de fazer versos, até falar em versos rimados. E o Jaime, ele adaptou, que o estilo do Jaime é único. Ele dizem que ele não criou, mas eu acho que ele criou aquele estilo dele, o único de declamar com aquela voz dele, né? Forte, né? Emotiva, né? Quando o senhor disse que participou na Janela do Galpão, foi em 2016, né? Sim. No programa Galpão Crioulo. E aí o senhor trabalhou com teatro de bonecos, mostrando peças que tratam da preservação do meio ambiente. Pelo que eu percebi, o senhor é muito ligado ao meio ambiente. Isso aí foi... naturalista, inclusive. Sim. Inclusive, na propriedade onde eu resido, os bichos se chegam em mim, porque até os cachorros que eu crio, eles têm uma hora para ser solto. Eu nunca largo eles bem de manhã cedo e nem no final da tarde, para não encontrar os bichos. Que tipo de bicho? Tem o tamanduá, tem lá. Tem os jacu, que vêm comer milho com as galinhas. Tem muita lebre. Tem o furão, tem o zurrilho, que são os bichos que começam a andar logo que escurece. E todos os bichos convivem contigo lá? Convive comigo lá. Inclusive o lugar virou um capão de mato no Alto Seu, porque desde que eu estou lá eu plantei mais de 3.000 árvores. Como é que é o nome da comunidade lá? Lá é o Cerro da Bela Vista, mas o rincão é o rincão feio.
E a Timbaúva é o distrito, porque a Timbaúva são vários rincões. O senhor plantou essas 3.000 mudas de árvores porque estava faltando, porque o senhor quer dar uma incrementada nessa questão do meio ambiente? Dá uma incrementada. E lá já tem as árvores de 200, 300 anos, as árvores antigas. E as guajuvira lá, teve um local na frente que ela vem assim, ó. Eu colhi a semente com um lençol e depois esparramei e fechei ali para o gado não entrar. E aquilo veio coisa mais linda, assim. E eu dou mudas para as pessoas quando quer, mas eu vou mantendo sempre para formar aquele capão de matos. A prosa é boa e tu sabes, quando o currículo é grande, eu fico até um pouco preocupado em fazer uma síntese para a gente poder aproveitar o tempo, que o tempo no rádio sempre é limitado. Depois eu quero falar um pouco do livro, dessa parte que também o senhor vai lançar, e também outras histórias, mas nós precisamos tocar uma música. E a música que o senhor escolheu, a primeira, é Desgarrados, da Lida Campeira. Por que essa música? Essa música, essa composição fiz, que depois meus filhos gravaram, foi quando eu voltei do Mato Grosso, que quando eu saí nos final dos anos 70, ali na Bela Vista, ali, é o tempo da minha avó, era uma fazenda, aquelas fazendas quase que autossustentável. E nos anos 90, quando eu retornei, já não vi aquilo, umas árvores já tinham caído, já tinha muito resquícios de coisas, de granja, de saco de adubo voando, um pedaço de máquina e coisa, uma cerca meio caída. E daí eu fiz essa composição. E eu sempre tive uma ligação muito grande com aquele cerro ali. De seguir um caminho, logo se perde na agilidade da lida, busca horizontes tecendo destino, semeando prantos nos desencontros da vida. Estrada solito, assoviando um rasguido da canção que me leva à querência onde nasci. Cancela, magoado com o campo, sem mais encantos, bela querência flor, bravos tauras que conquistaram estas coxilhas, deixaram de herança a seus filhos corredores. Quem vem na estrada solito, assoviando um rasguido da canção que me leva à querência onde nasci.
poeira da caravana da história, a má sorte da pelegaço em tropeiros, desgarrados da lida campeira, vão definhando as margens dos povoados. Quem vem na estrada solito, assoviando um rasguido da canção que me leva à querência onde nasci. Quem vem na estrada solito, assoviando um rasguido da canção que me leva à querência onde nasci, da canção que me leva à querência onde nasci. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos, das melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça! Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o Camperiando aqui pela Rádio São Luís, hoje com o bossoroquense Marco Antônio de Moraes, o Marquito Moraes. Por que Marquito? Bom, isso aí foi na notícia, porque Marquito é espanhol, né? Senão seria Marquinho. E eu tenho uma perna mecânica. Eu tenho uma deficiência por causa da talidomida, aquele remédio dos anos 60, coisa e tal. Sim. E daí chegou um estranho ali, um cara com uma perna mecânica, já botaram. Acho que ficou Marquito. Acho que até foi o Gerson Marques. Acho que foi ele que Marquito, El Diablo. Começou assim e pegou. Ele está escutando, né? Vai lembrar dessa passagem, Marquito. Mas a questão, como o senhor é escultor também, nós falamos há pouco dos troncos missioneiros que estão lá expostos, né? Sim. Mas tem os troncos ameríndios, que retratam as principais lideranças indígenas das missões. Sepete Iraju, Nicolau Nienguiru, é isso? Nienguiru. E o Andrecito Guacurari. Entre outros. Essa coleção está onde? Essa coleção está em minha casa, ali na Timbaúva, ali na Bela Vista. Inclusive vai estar exposta agora nesse evento que a gente vai fazer no dia 29 ali de julho. Que evento é este, dia 29 de julho? Esse é um festival de uma forma diferente de festival. Ele não é uma competição é uma mostra de música raiz com um tributo ao tropeirismo. O pessoal se reúne lá, faz a composição? Não, na hora ou já leva pronto? Não, é música já reconhecida. Não é inédita? Não é inédita, é uma mostra da arte musical missioneira. E aí os grupos, alguém interpreta, mas não concorre a prêmios? Não concorre a prêmio. É uma exposição, uma mostra? Isso, é. É dia? Dia 29 de julho.
Lá na sua propriedade. Isso, é um evento fechado, assim, que é A convite. Isso, a Por convite, isso, Mas a prefeitura te dá apoio lá. Sim, está apoiando, porque faz parte principalmente o tema tropeirismo, da história da Bossoroca, e é um evento comunitário, porque ele não visa lucros, e inclusive o que vai ter até uma caixa lá de doações para a PAI, ele é beneficente. E o objetivo, ele é gravar com essas músicas. Eu fiz uma pesquisa sobre o tropeirismo, inclusive está com o pajador, professor Orsi Machado, ele que vai ser o apresentador e tudo. É um resumo, né? Porque a história do tropeirismo é muito grande. E também eu não me detenho em datas, porque existem muitas narrativas. E também eu não sou historiador, para não entrar em choque conflito, né? Com quem é historiador. Então, cada um na sua linha, né? É. Interessante, né? Mas eu tenho percebido que o prefeito Juca é muito teu amigo lá, e tanto é que eu li no site da prefeitura que quando você lançou, foi lá convidar para o evento, o município, através das suas secretarias, assumiram, né, o apoio. Sim, estão tudo completamente junto. O Juca, desde o primeiro mandato dele, quando eu não estava na Bossoroca, eu estava em Jaguari, e eu chegava ali e ele me recebia muito bem e ouvia o que eu tinha para dizer. E nesse tempo que eu estou na Bossoroca, que eu cheguei em 2005, eu comecei a promover muitas coisas. Primeiro foi as cavalgadas. Trouxe cavalgadas para ali, e cavalgadas grandes. Os Tauras do Rio Grande, Cruz Alta, não vieram só uma vez, vieram 3, 4 vezes. E quando eles homenagearam o Noel Guarani, saíram lá do Cerro da Bela Vista. Acenderam a chama lá, no fogão campeiro, onde os tropeiros chegavam de poncho molhado para não encarangar nas invernias. E o piquete o PTG, João Manuel de São Borja, dos militares, eles vindo num mau tempo, informaram que lá tinha um galpão grande, e eles foram lá, foi uma caravana na frente, perguntando se dava para chegar lá, e eu abri a porteira lá, e quando eles chegaram, eu estava lá na frente dizendo em versos, em pajadas: sejam bem-vindos, piquete cavalarense. E eles se emocionaram. E no outro ano eles ficaram 2 dias com nós lá. E um senhor, ele disse: nós já tivemos em fazenda grande que o proprietário carneou uma vaca, deixou uma vaca carneada, mas nunca ninguém recebeu como o senhor na porteira, fazendo pajada e dizendo... E essas pajadas, você se prepara ou vem na hora? Não, eu não sou o Jaime, um iluminado, né? Tem que se preparar um pouco. Tem que se preparar. O Jaime pegava um cachorro por uma perna e fazia 10 estrofes daquele tema ali. Você tem que botar no papel um pouco. Tem que ser. Por falar em botar no papel, e o livro? Esse livro faz Como é que é o nome do livro? Desiderato. Por quê esse nome? Desiderato, desiderato quer dizer aquilo que se deseja, aquilo que se aspira. E tem um resumo ali da história dos meus antepassados e de tantos que vieram para cá, foi um sonho, isso é um sonho, é um desejo. Essa parte do Rio Grande é um sonho, um desejo. E as ilustrações, eu levei 2 anos preparando esse livro. E o ano passado eu levei 1 ano executando a arte final deles. Tem desenho ali que eu levei 2 meses fazendo, em pontilhado, beco de pena. Então, na verdade, é a essência de uma obra de arte. Não é qualquer livro. Pode-se dizer assim. Então é a essência da nossa gente que veio para cá, que desejou conquistar isso aí, porque tudo está sendo formado ainda, nada está concluído, né?
A gente às vezes acha que está tudo aí, mas não, está tudo numa constante... Em constante transformação. Isso, exatamente. E o livro vai ser lançado agora? Eu pretendo já para agora. No evento ou não? Não sei se não vai ser antes até, que está na gráfica, está na notícia, mas eu tenho uns acertos aí com um patrocinador. É muito caro para fazer um livro? É caro. Eu espero que um grande amigo meu, foi meu colega e de infância, que tem condições, ele abrace esse projeto, que é um projeto de todos nós, de toda essa nossa gente aí, dessa nossa região aí, da Bossoroca, dessa região missioneira. Quantos exemplares foram confeccionados e estão sendo confeccionados? Eles vai ser 500 de início, mas eu quero fazer mais 500, porque até setembro eu quero levar esse livro já para o Parque Farroupilha, lá, né, em Porto Alegre, e para a Expo Inter, que o tema tem tudo a ver, né, com a nossa atividade do campo. Uhum. Mas então, aos poucos, o senhor vai se descobrindo, desculpe perguntar, mas que idade o senhor tem hoje? Eu estou com 60 anos. Dá tempo para se descobrir, então? Eu fiz essa pergunta porque há pouco, no bloco anterior, o senhor disse que nem sei ainda o que eu quero ser, né? Pois é. Mas agora, observando que o senhor falou que tudo está em transformação, então vamos buscando os caminhos, né? Mas o importante, o senhor não vê, não almeja resultado financeiro com esse trabalho. É a obra pura e simples no sentido de deixar o legado para as pessoas, é isto? Eu, inclusive, esse trabalho que está lá do Noel, do Jaime, do Pedro e do Sinair, que está lá na Bossoroca, que eu doei. Na época foi o prefeito era o seu Ardieger. Isso. E ele me perguntou quanto tempo eu levei para fazer aquele trabalho. Eu disse, daí eu pensei, eu levei 1 ano e 8 meses. Aí que ele fez, ele é um homem pragmático, um homem da lida, um homem do campo. E ele valorizou minha obra pelo tempo que eu levei, que eu dediquei, porque eu fiz e doei. Então, quer dizer, 1 ano e 8 meses da minha vida eu doei, né? E não me arrependo, porque eu tive um advogado que queria me comprar essa obra. Ele veio numa cavalgada e eu pensei, se eu vender para ele vai ficar isso aí lá no escritório dele e poucas pessoas vão ver. E eu, quando saí, porque quando eu estava em Florianópolis, eu vendi muitas obras em Florianópolis. Eu fazia coisas dos pescadores, coisas do mar ali. Mas aí eu me toquei que eu só era mais um artista ali. E eu tenho que ter um porquê, eu tenho que ter um objetivo na minha vida. Senão, aí eu tenho que voltar para a minha terra, porque eu tenho que fazer coisa para ficar. Porque senão eu vou cruzar isso aí. E é isso que eu estou fazendo. Eu fiz troncos ameríndios, também não vou vender. Isso faz parte do acervo da Bela Vista. Tá, mas daí o senhor faz uma peça só, uma obra. O senhor não faz assim, por exemplo, produção em séries? Não. É aquela? É aquela peça. É aquela energia. Inclusive na madeira, tem madeira que não tem nada. Eu tenho que enxergar ali dentro. Ela tem que ter esse o Cepete Araju que eu fiz com a lasca, eu procurei, mas olha, uns 2, 3 anos eu procurei essa madeira. E um dia eu encontrei ela. E ela estava no Alasca, eu enxerguei ele ali dentro com a igreja de São Miguel, que eu fiz de silizada, né? É isso aí, então. Tem uma outra obra aqui, rapidamente, que é agora Anaí, né? E eu lembrei da filha do Jorge Guedes, Anaí. Isso. Tem uma bela voz, né? Está tendo sucesso. É uma índia missioneira de São Miguel.
ela é uma índia missioneira de São Miguel. Isso aí eu resgatei de um livro do Barbosa Lessa. É Rodeio dos Ventos. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro é muito, muito interessante. Que ele conta que a Anaí, ela nasceu em São Miguel e ela veio em São Luís para conversar, quando chegou uma idade dela, para conversar com um pajé, que ia dizer para ela o que ela deveria fazer. Quando os índios já tinham morrido nas guerras, na Guerra Guaranítica, ficou velhos, mulheres, crianças em São Miguel. E aí ele disse que era para que a flor da Anaí, a Anaí é a flor da corticeira, que ela deveria colocar uma flor da corticeira no cabelo, e era para reunir as índias e formar um ritual, né? Que a Anaí é uma mulher forte. Por isso que a filha do Jorge Guedes, a Anaí, ela é uma mulher forte, a voz dela é forte. A voz dela tem um potencial, né? Potencial nela. É um símbolo de força. E quando o André Cito, o Acuriari, andou por aí, levando mais alguns guerreiros para acompanhar o exército dele, ela se queixou a ele que elas não tinham mobilidade. E elas tinham o cavalo selvagem, ela não sabia, não tinha como domar. Aí ele ensinou a ela como domar, que o cavalo era para acompanhar o cavalo, que os cavalos, se começar a acompanhar eles, um deles vai vir te cheirar, né? E depois aí tu vai conquistando e conquista os outros. E depois leva esses cavalos para o banhado e vai amanunciando os cavalos, até que monta. E se ele, por acaso, veaquear, ele não vai te machucar, porque ele está no banhado, ele está mobilizado. Sim. E assim ela fez, né? Então, por isso que é uma coisa que eu defendo, que a doma racional surgiu aqui, nas missões, né? Com as índias. Elas inventaram a doma racional. Mas tudo bem, mas há narrativas ao contrário, né? Sempre tem as... E essa escultura está exposta onde? Está comigo também. Tá contigo. Então, quem for lá no festival vai poder visualizar também. Isso. Vamos com mais uma música, Marquito? Vamos. Vamos chamar teus filhos que, muito embora estejam... Um está em Florianópolis, né? Isso. E o outro está em Santiago? São Francisco de Assis. São Francisco de Assis. Terra boa, participei muito de festivais, de eventos lá, tenho amizades lá em São Francisco de Assis. Agora a composição que tu fizeste é... E a prosa se fez poesia. Masquei em tentos, milongueando versos chucros. Fiz laço em apa e presilha da vivência campeira. E nos bretes da mangueira encurralei a esperança. Pra campear a bonança, arisca e cabordeira. Num flerte de capricho, amarguei desenganos, quando a tropilha dos anos ganhou distâncias de chão. Na visão campeira, mirando a silhueta do pago, na roda do mate amargo, sorvendo prosa em galpão. Companheiro milongueia, que o verso anda solto. Um índio vago muito louco, na cachaça e da fumaça, canta lida em comparsas,
entoneando um violão. Na sina de vida, desprotegida em guarida, na crua vivência campeira, a soberba na maneira, nas esporas pelo e couro, e um tiro de cuchara pra derrubar desaforo. Guasquei do tempo muitos dias de esperanças e campeei nas estâncias a voz dos antepassados, pisando em torrão sagrado, monarca índio do Pampa. Tem pássaros na garganta e sapucai entonado. Tem pássaros na garganta e sapucai entonado. Sabia que é possível escolher o campo visual dos seus óculos e tudo isso em tempo real? É isso mesmo! Com a nova tecnologia do Mercadão dos Óculos, você conhece todos os benefícios dos nossos produtos. As melhores lentes e tratamentos do mercado, tudo isso na hora da sua compra. Uma verdadeira experiência visual que vai fazer você rever a maneira de comprar óculos. Vá até o Mercadão mais próximo e conheça! Traduzindo a emoção da nossa história, seguindo o rumo da arte gaúcha. Rádio São Luís, 100.9 FM, marca e sinal do Rio Grande. Voltamos a apresentar o nosso Camperiando aqui pela Rádio São Luís. Eu estou sentindo, Marquito, que nós vamos ter que voltar brevemente para conversar um pouco mais, né? Porque o conteúdo nos facilita também, né, essa prosa. Eu tive o privilégio de te conhecer, foi ali no parque na Praça do Jaime. É isso, umas bem antes. Acho que nós já tinha lá. Uma vez foi fazer um programa lá em Bossoroca, tempo do... não lembro qual é o prefeito. Bom, eu participo em Bossoroca já desde há 37 anos, né? Desde o tempo do João Dutra. Então... Conheceu o João Dutra? Claro que conheceu, Conheci, né? Sim, foi quando fui morar na Bossoroca. Meu primeiro contrato rádio e poder público foi com a prefeitura de Bossoroca, com o saudoso João Cândido Dutra, que não fechava a porta, era proibido fechar a porta para atender as pessoas, né? Todo mundo tinha que esperar, mas a porta tinha que estar aberta, né? Grande figura, ilustre. Aliás, a última vez que eu recordo o saudoso João Dutra, eu fui na casa dele, eu e um colega, eu não recordo quem era o meu colega aqui. Fomos na casa dele, lá fora, e a sua esposa fritou
uma meia dúzia de ovos e jantamos ovo frito com pão e um cafezão muito saboroso, né? E é coisa boa. É coisa boa, né? Bom, voltamos então, mas eu não recordo dessa passagem, mas é que você estava com desenhos ali, né? Com aquelas ilustrações, me chamou a atenção. Ah, sim, é. Então, desde aquele dia eu te marquei, né? Como um artista que merecia um destaque maior por parte da nossa empresa. Por isso que nós fizemos esse convite, porque achamos justo também dar visibilidade para quem merece. E principalmente pelo seu trabalho que não visa lucro, né? Visa deixar um legado. Sim, esse é o propósito. Esse é o propósito. Mas como é que é a tua vida lá no campo? A minha atividade é de um homem do campo. Eu pego na enxada, pode ver minhas mãos calejadas aqui, e agora virei mais uma meia hectare ali, não chega a meia hectare ali, vou plantar mandioca, batata, a minha esposa tem horta lá, ela cultiva de tudo, e nós criamos umas ovelhinhas, tem umas galinhas. Eu se não tiver jeito de chegar no supermercado, de fome eu não morro. Tem ovo lá para fritar? Tem ovo para fritar. E ovo bom, ovo vermelhinho ali. A gente dá milho, come pasto, os bichos são livres, né? Não tem estresse. Vive o senhor e a sua esposa? Eu a minha esposa. Como é que é o nome dela? Denise. Tem filhos? Tenho 5 filhos. Moram lá contigo? Não. Os filhos moravam, todos moraram ali depois, mas eles foram saindo para estudar. Tem esses filhos que eu falei, que estão em São Francisco e Florianópolis. A filha está em Porto Alegre, o outro filho está em Jaguari e o outro está estudando, o mais novo está estudando em São Vicente do Sul, no Colégio Agrícola. Isso, E esta obra Cepé Tiraju, corregedor de São Miguel, Cepé foi um guerreiro aguerrido que tombou lutando na guerra guaranítica. Como é que foi essa escultura aqui? Pois a Evelise vai mostrar aí para o nosso essa escultura aí ouvinte. É enigmática, essa escultura aí, porque esse pau-ferro aí, essa madeira aí, quando eu encontrei ela carcomida, essa madeira faz mais de 300 anos que foi derrubada. Porque tem tronqueiras aí nessa região aí que não foi entalhada pelos portugueses, foi para os espanhóis, que os espanhóis estiveram primeiro aqui, né? Inclusive, o tipo de tronqueira de mangueira dos espanhóis é diferente dos portugueses. Então, eu acredito que uns 300 anos ela foi derrubada. E fora a idade como árvore, né? E é puro cerne, é um ferro, é o que ficou ali, né? E o pau-ferro é uma madeira interessante, que o pau-ferro ele está sempre vivo. Ele tem uma cera especial que corta ele e passa uma flanela, uma coisa, ele dá aquele brilho assim, ó. Ela é uma madeira que ela é uma árvore que não morre, ela nunca morreu, ela está viva. Pega uma madeira de pau-ferro e tira uma lasca para ver se ela não está viva dentro. É impressionante. Esse teu trabalho não é qualquer madeira, você tem que encontrar madeira. E a madeira tem que ter uma história, porque ela vai falar de uma outra história muito antiga. Então ela não pode ser feita num eucalipto, por exemplo, ou numa madeira que foi cortada. Ela tem que estar ali, ela tem que ser uma reciclagem. Interessante. Considerando que o senhor é naturalista, te dói quando vê uma árvore derrubada? Barbaridade. Olha, eu tenho as coisas, mas a dor, não vou só falar das árvores derrubadas, eu vou falar do gado com essa seca, porque eu moro lá fora. O proprietário daquela fazenda lá, eles moram na cidade, eles vão lá, dão um trato ali e vêm para a cidade. Mas eu estou lá. Eu vi o gado, porque o gado, ele sorri como chora.
Uma vaca E corre... nessa estiagem tu viste... Vi o gado com fome, andando sem saber para onde ir, com aquele calorão, sem achar o que comer. Quando encontrava água de péssima qualidade. E isso aí vai... a gente que tem essa sensibilidade aí, não é fácil. Imagino, né? Uma outra escultura que eu também estou observando aqui é o Inheçu, que é o líder indígena Guarani. O que o senhor pode dizer sobre ele? Inheçu... Inheçu, ele foi a liderança dele não era só aqui. O Inheçu mandava até lá o Guairá, e até... Ele era uma grande liderança. Porque eu quando andei ali em Jaguari, para ali, aquela região, participando do Festival Estudantil, eu descobri uma coisa. Você sabe, caciqui? Uhum. Caciqui quer dizer terra dos caciques. Que esses caciques, como Inhaçu e outros tantos caciques, eles se reuniam ali. Porque os caciques, os índios, ficavam naquela reunião, ficavam charlando ali, quando chegou o europeu aqui tudo funcionava, tinham suas guerras, né, tinham os seus domínios, e tinham suas comunhão, quando comungavam das mesmas coisas, mesmo peleando, eles também falavam entre eles. E Inheçu era uma grande liderança. Existem muitas narrativas, então depende da narrativa, coloca ele como um bandido, que ele matou os padres, mas tem narrativas que não. E tem aquele também, ele era dono eles eram dono da terra. E eles estavam acostumados com o sistema deles, aí de repente chega homens falando diferente, né? É óbvio que ia dar uma reação. Então eu não endeuso e nem endeuso. Eu valorizo o homem porque a gente é um pouco Deus e um pouco diabo, né? Porque aonde mora o bem, mora o mal também. Depende da ocasião. Depende da ocasião, depende, né? Uhum. E os desenhos, qual é a finalidade do desenho quando você expõe? Também não é comercializar? Eu já comercializei. De que forma? Isso. Agora, esse livro, por exemplo, ele vai ser comercializado. Sim, daí é o livro. O livro? Não, os originais não, eles eles vão fazer também parte de uma coleção, né, desses trabalhos, né, do livro, que até eu quero colocar ele em algum lugar ainda, que não decidi ainda, mas não vai ficar comigo lá, esses desenhos. Queres expor em algum local que todo mundo tenha visibilidade. Isso, visibilidade. No bloco anterior, você disse que retornou de Florianópolis, muito embora estava tendo uma boa comercialização por lá, porque queria deixar a mostra do pano, como você diz, né, do trabalho. Você hoje considera-se um homem mais feliz do que antes, quando estava rondando pelo Brasil afora? Olha, a felicidade é uma coisa complicada. Eu prefiro não ser muito feliz, porque sabe que para mim criar eu tenho que me deprimir, eu tenho que sim, buscar os sentimentos. Porque se eu não sentir a fundo uma tristeza assim, eu não venho a criação. Então eu até não gosto de ser muito feliz. Mas então vamos mudar a pergunta. O senhor se sente mais realizado então? Ah, sim, isso deu estar morando no lugar ali, no Cerro da Bela Vista, que onde o meu avô adquiriu em 1940. Ele e minha avó criaram os filhos, andaram para ali, andou meu pai, andou minhas tias, meus tios, eu dei meus passos de infância, eu está morando na Bossoroca, e ter acesso com a Bossoroca, que é a Bossoroca, eu chego lá, eu tenho uma amizade muito extensa, eu revejo meus colegas de aula, que eu
Tá bom demais, eu gosto muito e tive uma experiência muito boa na Bossoroca quando eu fui estudar nos anos 70 lá, uma cidadezinha interiorana muito boa. E qual é a tua mensagem para a gente finalizar, a sua mensagem de esperança, de fé, em tudo isso que o senhor prega, que o senhor faz, que o senhor tenta mostrar? Qual é a tua mensagem? Pois aí que vai rodar essa música, A Fé que Ficou, porque eu acredito no ser humano. Nunca deixei de acreditar no ser humano. Sempre acredito no ser humano, acredito no dia que amanhece, que ele vai ser melhor. Eu tenho uma fé inabalável nas energias, eu não vou dizer o nome, nas energias, porque tudo são energias, né? Que estão no meu entorno. E eu sou uma pessoa assim que sem palavras para descrever. Então vamos te agradecendo em nome da nossa emissora, Marquito. Muito obrigado por ter atendido o nosso convite e espero ter, através do nosso trabalho, contribuído um pouco para a divulgação do teu trabalho, né? E desejar que você continue aí por muitos e muito tempo. Muito obrigado, Zó Meneide. Foi um prazer estar aqui e muito obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos, a toda a minha comunidade e ao povo em geral todo. Na composição do Marquito Moraes, com a interpretação dos seus filhos William e o Yuri, A Fé que Ficou. Um abraço, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Quem vem de trás da muralha galga desejos de querer ver o que está além das páginas claras do livro do viver. Quer saber de novas palavras, novas visões do Criador. É homem nesta estrada, longa caminhada de evolução. Sabe, as palavras rompem na noite em mensagens ocultas. Quero entender o brilho dos copos na mesa de bar. Um poeta cantar a fé que ficou, a fé que ficou, a fé que ficou. Sabe, as palavras rompem na noite em mensagens ocultas. Quero entender o brilho dos copos na mesa de bar. O poeta cantar a fé que ficou, a fé que ficou, a fé que ficou. Labirintos de rua, a fé anda escassa nas mentes ligeiras que não percebem a linguagem dos fatos. Escreve relatos, o mundo
as palavras